Eu ia ler com você Ezequiel 28, não vou ler para a gente não gastar tempo, eu vou contando para você. Aqui é o texto que fala daquele anjo que foi criado com um propósito muito específico. A Bíblia o menciona como filho da alvorada. Ele tinha acesso ao Monte Santo, que segundo alguns teólogos, fala da mais alta esfera espiritual que existe, onde o trono de Deus está estabelecido. Em Ezequiel fala que os instrumentos musicais foram criados para ele e estavam nele para que ele adorasse no céu. Lá diz também que ele andava em meio a pedras afolgueadas, e aí fala das suas vestimentas. Todo tipo de pedra preciosa era a cobertura dele, ele se cobria de pedras preciosas. A Bíblia diz ainda que ele era um querubim, a mais alta patente celestial, angelical. Se não bastasse ser dessa patente, ele era ungido. Havia uma separação para o seu propósito. Ele era ungido para proteger. Eu gosto do termo que diz que lá no céu ele era mencionado como o aferidor de medida. É o que servia para comparar o que é bonito e o que é perfeito. Se você tivesse a oportunidade de chegar no céu naquele tempo, e em uma conversa com Deus você perguntasse: Deus, eu quero ver algo perfeito, me aponta algo que o Senhor criou que é perfeito. Ele apontaria para esse anjo. Tanto que está escrito assim, ó: perfeito era em todos os teus caminhos. Só que por conta de toda essa perfeição ele se perdeu, ficou soberbo. Aqui não tem, mas quem conhece alguém soberbo aí? O cara era um Zé Ruela e começou a ganhar um pouquinho mais e ficou arrogante. Quem conhece alguém assim? Aqui eu olho, ensoberbeceu. A Bíblia diz que teve um momento lá no tempo da eternidade que não se pode mensurar, que ele fala assim: olha, agora eu vou fazer um trono para mim, vou estabelecer o meu trono no Monte Santo. E às vezes a gente fala sobre isso, e falar aqui na nossa realidade, dentro da nossa pequenez, é tão fácil. Mas chegou na cabeça desse ser a soberba de uma maneira que ele pensou: eu posso ser semelhante a Deus e ser adorado também. E ele, quando o cara está soberbo, fica louco. Até o endereço do trono dele ele já tinha. Vou estabelecer o meu trono no Monte Santo dos lados do norte. Eu penso que ele vislumbrava tudo, o projeto dele. A soberba cega as pessoas. Se tem uma coisa que o diabo lança nessa guerra invisível que a gente trava muitas vezes no nosso coração, é a gente achar de nós mais do que na verdade nós somos. Eu tenho um conceito sobre nós somos uma coisa muito interessante: carne que fede, apodrece. Nós somos carne. Um diazinho sem tomar banho, você começa a entender quem é você. Você fede. Vou montar meu trono lá. Vou ser semelhante ao Altíssimo. A soberba faz isso conosco. A gente começa a pensar assim, ó: eu posso ser algo que eu não fui criado para ser. E Deus estava acompanhando tudo, e enquanto ele pensava: subirei acima das estrelas de Deus, Deus estava pensando assim: ó, você vai ser lançado lá no inferno. E esse é um dos nossos problemas quando ficamos soberbos. Porque dentro da nossa cegueira nós temos ali um projeto, um plano, e Deus, vendo a nossa arrogância, faz outro. E o plano de Deus sempre vai se cumprir. Ele foi expulso do céu. Aquele que era conhecido como filho da alva, agora é chamado de Satanás, diabo. Se quiser ser um pouquinho mais teológico, Bafomé, uma representação medíocre daquilo que um dia ele foi.
Tudo isso porque ficou arrogante. Por que eu estou te contando isso? Para você entender que nessa guerra invisível, esse é o nosso adversário. É esse ser que nós estamos enfrentando. Ele não veio sozinho, teve tempo para articular a queda de uma grande parte dos anjos que o acompanhavam. Deus permitiu, é claro, que isso acontecesse. Ninguém pode servir a Deus por obrigação, ninguém. Os anjos que quiseram vieram no projeto dele, caíram todos, destituídos do posto, não do poder. Ao contrário do que muito crente pensa, porque o crente é engraçado. O crente pensa assim, ó: nossa, o inferno deve ser uma balbúrdia, os demônios fazendo funk, rave, demônio. Não, o inferno é organizado, hierarquicamente, de maneira estrutural. Tem gente que pensa que porque a igreja é bagunçada, o inferno também deve ser. Já viu igreja de vez em quando? Nossa, igreja de vez em quando é uma... Eu de vez em quando eu desço aqui, vou lá para trás. Vocês acham para quê? Para adorar? Eu vou para brigar com todo mundo. É menino, tem uns meninos que chegam na igreja e parece que eles é órfão. Só de onde veio esse menino? O pai dele não está aqui não? Os tios chegam e falam: menino, vamos para a salinha, vai para o inferno. Você fala: meu Deus, esse menino é evangélico? Isso ele tem 4, 5 anos. Aí o povo pensa: nossa, essa igreja é assim, imagina o inferno. O inferno muitas vezes olha para a igreja e vomita o reino das trevas. O inferno nem foi inaugurado ainda. É tudo muito organizado, e é esse tipo de resistência que nós enfrentamos. Por que você acha que muitas vezes a nossa vida torna-se tão difícil? Por que às vezes existe sobre nós um peso tão grande espiritual? Às vezes nós olhamos: nossa, minha saúde está bem, eu fiz os exames, eu fiz os testes, está tudo bem, eu me sinto tão cansado, eu me sinto tão desmotivado, eu me sinto tão incapaz. Por quê? Porque o reino das trevas está pesando muitas vezes sobre nós, com ataques sistemáticos, justamente naquilo que é o nosso ponto fraco. E aprende isso, irmão: aquilo que for o seu ponto fraco, é lá que o diabo vai bater. O diabo é assim, ele sabe o ponto fraco, e se você expõe as suas fragilidades, o que ele faz? Bate. Ah, pastor, minha fragilidade é família. Minha família não gosta de mim. Aí o diabo fica o quê? Sua família não gosta de você. Você viu lá seu tio? Nem te mandou um bom dia com uma florzinha no WhatsApp. Ah, pastor, minha fragilidade é algum tipo de vício. Ah, pastor, a minha fragilidade é a pornografia. Pastor, a minha fragilidade é mexer com dinheiro, não consigo sem pegar um negócio para mim. É ali que ele vai bater. Pastor, a minha fragilidade chama-se obediência. O próprio Cristo foi pressionado assim. Uma vez que ele veio em carne, ele se tornou passível de provocação. Ele mesmo disse: a minha carne é fraca, então se tornou passível de ser provocado. E o diabo tentou, em muitas situações, de maneira pessoal, lá na tentação de Cristo no deserto, pressionou Jesus usando os religiosos para atacarem o seu ego. Jesus não tinha ego, então não funcionava. Ele foi pressionado por situações que o diabo estava manipulando. Nem tudo é o diabo, mas ele está em muita coisa, em muita situação. O negócio é que nós como igreja aprendemos a viver assim: ah, não, é assim mesmo, é comum. E a gente não faz mais oração de guerra, a gente não repreende. É um negócio que nós aprendemos, que virou costume e se tornou banal. Qualquer coisa que acontece que a gente não gosta, a gente fala que está amarrado. Está amarrado. E algumas coisas que a igreja fala por hábito, sem poder nenhum. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado, em nome de Jesus.
Você não adianta nada na boca de crente que não é convertido de verdade. Crente fica, está amarrado, tá? Você não tem autoridade para amarrar nem seu menino. Eu estou te mostrando aqui quem nós estamos enfrentando, para você entender que para funcionar, a igreja precisa assumir uma postura e tem que ter um posicionamento. A igreja precisa se comportar diferente. Senão, fica uma dança onde o diabo tem plenas vantagens sobre nós.